O teu trabalho. Por mais insignificante, valoriza o teu trabalho. Nenhuma obra nasce acabada. Se valorizares o teu esforço, será valorizado por ele. Toda tarefa no bem é importante e indispensável. Aperfeiçoando o que faz, o homem se aperfeiçoa. Toda ação repercute. Através do que fazes, influencia os que vivem à tua volta. O teu trabalho é a tua identidade, fornecendo notícias de tua realidade profunda. Humilde filete d'água tem graciosidade que o mar não possui. Débil flor do campo pode causar inveja aos mais bem cuidados jardins. Alegra-te no que fazes. Quem não se realiza no que faz é infeliz. Olá, eu sou o Gilberto Costa, do Centro Espírita Júlio de Abreu Filho. Fui convidado pelos nossos companheiros da USE para falar sobre o capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre amar os seus inimigos. É uma tarefa difícil, né? Porque nós ainda temos muito orgulho. Não é fácil a gente reverter essa situação, né? Mas em Mateus, no capítulo 5, versículos de 46 a 47, fala o seguinte, eu vou ler aqui, tá? Aprendestes o que foi dito, amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fins de serdes filho do vosso Pai, e que faz se levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e injustos. Porque se só amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não procedem assim também os publicanos? Se apenas os vossos irmãos saudardes, que é com isso que fazeis mais do que os outros, não fazes mais do que tantos pagãos. Desculpa. Jesus ele traz aqui uma reflexão para nós sobre amar os nossos inimigos, né? Porque se a gente parar para pensar, toda forma de amor é uma forma de caridade. Toda forma de amor é uma forma de você entregar às pessoas aquilo que há de melhor em você. É você fazer o bem. Quando a gente ama aqueles que nos amam, aqueles que nos são queridos, a gente está na nossa zona de conforto, né? É muito fácil, a pessoa me ama, a pessoa me faz bem, eu também a amo e vou buscar fazer o melhor para ela. Mas a gente está aqui neste planeta para a gente mudar um pouco, né? Para a gente buscar essa transformação, essa reforma íntima, para a gente se melhorar a cada dia. Quando a gente pensa em alguma pessoa que nos faz mal, é muito comum vir para junto de nós um sentimento ruim, né? A gente sempre vem aquela coisa ruim, aquela pessoa me fez mal, chega até pontos de pessoas que pensam em vingança e tal. E a proposta do Cristo é exatamente que a gente reverta essa situação, que a gente faça diferente, né? Jesus, quando ele fala para a gente amar os nossos inimigos, ele não está querendo que a gente chegue lá de beijinhos e abraço com as pessoas que nos fizeram mal, porque é até uma certa hipocrisia isso, né? Eu não vou conseguir amar uma pessoa que me fez mal, assim como eu amo a minha mãe, como eu amo a minha filha, como eu amo os meus irmãos, os meus amigos. O amor que Jesus fala é um amor diferente. É o amor do desejar o bem, do relevar o mal que a pessoa lhe fez. Esse amor, ele é a sementinha do perdão, né? O perdão também é uma forma de amor.
Quando Cristo nos convoca a amar os nossos inimigos, é justamente isso que ele está pedindo, para que a gente comece essa reforma interior, que a gente comece a suplantar os sentimentos ruins que nos invadiram, para que a gente comece a trabalhar o perdão dentro do nosso coração, porque o perdão é acima de tudo uma forma de amor, né? Primeiro de tudo, a gente vai se transformar, a gente vai transformar aquele sentimento ruim que a gente tinha da mágoa, né? Aquele sentimento triste e que vai parar de nos fazer mal, porque quando a gente alimenta a mágoa, a gente acaba se envenenando, né? Tem uma frase que eu não sei se é do Shakespeare, mas eu já ouvi atribuída a ele, que fala que a mágoa, o ressentimento, o rancor, ele é um veneno que a gente bebe esperando que o outro morra. E é bem isso mesmo. Quando a gente está ressentido, que a gente está magoado, quando a gente está bravo com alguém, a gente não sente uma sensação ruim, a gente fica com palpitação, não é? A gente fica com aqueles tremores, aquela coisa pesada. Então é um veneno, literalmente é um veneno que está corroendo as nossas entranhas. Quando a gente pratica o perdão, desculpa, quando a gente pratica o perdão, a gente começa a se livrar desse veneno. A gente começa a deixar de fazer mal para nós mesmos. Quando a gente está pensando em alguém com tristeza, com rancor, a gente fica lá, nossa, mas aquele fulano, o fulano me fez mal, o fulano fez eu passar por essa situação difícil, não, eu quero que ele engasgue lá com o frango da coxinha, né? Eu quero que ele beba Coca-Cola sem gás, né? Começa a desejar um monte de coisa ruim para a pessoa. E a gente fica com um pensamento fixo nessa pessoa. A gente fica com um pensamento fixo nessa pessoa. E a pessoa não está nem aí, né? A gente sofrendo, cultivando esse sentimento ruim, a gente se envenenando e a outra pessoa está lá na boa. Está lá tranquilão, comendo pizza no Grupo Sérgio, né? Enquanto a pessoa está tranquila, a gente está ali se envenenando, fazendo mal para nós mesmos, né? A gente tem que pensar também, quando a gente fala de amar o nosso inimigo, a gente precisa pensar no amor numa circunstância física muito diferente. Porque o amor, todo amor, ele é uma troca de energia, não é? Quando a gente abraça uma pessoa que a gente ama, a gente tem aquela coisa gostosa, aquela coisa boa. Aí agora a gente está nesse período de distanciamento social, né? Que a gente não pode mais abraçar as pessoas, mas lembra quanto era bom, né? Quem a gente ainda pode abraçar? Como é gostoso você receber um abraço de uma pessoa que você quer. Com um inimigo, isso é difícil, né? Porque a pessoa não vai lançar pra gente essa energia boa, essa energia gostosa, né? Não vai ter essa troca desse carinho, desse afeto. Então a gente começa a ter a sensação de repulsão de fluidos. Por quê? Porque são duas pessoas que não se dão. Então não pensa nessa hora, quando Cristo faz a proposta de amar os nossos inimigos, não pensa nessa proposta, aquele fulano me fez mal, então eu vou ali abraçar ele. Não faz isso. Não faz isso porque ele pode não gostar e pode te agredir, né? Mas é começar a deixar de nutrir o sentimento de rancor, de ódio, desejo de vingança, começar a deixar esse sentimento, fazer com que esses sentimentos deixem de fazer parte da nossa vida, que esses sentimentos deixem de fazer parte do nosso cotidiano, né? Então a gente começar a pensar assim, poxa vida, a pessoa me fez mal, eu não consigo ir lá ainda dar um abraço nela, né? Mas eu vou fazer uma oração por ela. Vou fazer uma oração, meu Deus, tire esse sentimento ruim de dentro de mim, né? Leva as suas boas energias, o seu amor, os seus eflúvios salutares, envolva essa pessoa, né? Ilumine essa mente, esse coração, para que ele não faça mais a ninguém o mal que ele fez a mim. Então é começar a pagar o mal com o bem, né? A gente tinha aqui depois em Mateus, no capítulo 5, versículos 38 a 42, diz o seguinte, ó:
aprendestes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal que vos queiram fazer. E se alguém vos bater na face direita, lhe apresenteis também a outra. E se alguém quiser pleitear contra vós, para vos tomar a túnica, também lhe entregueis o manto. E que se alguém vos obrigar a caminhar 1000 passos com ele, caminheis mais 2000. Dai àquele que vos pedir, e não repilais aqueles que vos queira tomar emprestado. Então, assim, Jesus aqui, a proposta dele, quando ele fala de quando alguém lhe agredir uma face, oferecer a outra, não é para você ser espancado, né? É uma figura de linguagem, né? Que nem que ele fala, se o olho te faz vergonha, arranca e joga no fogo, né? Você não vai ficar arrancando o seu olho, né? Não vai cortar a sua mão. É só uma figura de linguagem. Então aqui a proposta do Cristo é que a gente pague o mal com o bem, que a gente seja exemplo de transformação, para que a pessoa pare de fazer o mal. Essa é a verdadeira justiça divina. É fazer com que aquelas pessoas que ainda estão perdidas nos sentimentos arraigados na terra, sentimentos pesados, materialistas, que elas comecem a pensar diferente, que elas comecem a pensar num bem comum. Né? No nosso papel é auxiliar com esse amai os vossos inimigos, é auxiliar nessa transformação também dela. Como? Por meio de oração. Em princípio, assim, por meio de oração, né? Fazer essa corrente de bons pensamentos, de bons sentimentos, essa corrente onde a gente paga o mal com o bem. Né? Porque a gente sabe, isso é muito importante a gente lembrar sempre, que nada que acontece na nossa vida é acaso. Tudo que nos acontece é uma colheita de um plantio que nós fizemos no nosso passado, seja nessa encarnação ou seja em encarnações anteriores. Você não está passando na rua e vem uma pessoa que nunca cruzou a sua vida em algum lugar e vem, eu vou fazer o mal para aquele fulano porque ele é careca, né? Não, esse cara é muito barbudo, a barba dele está muito branca, então eu vou fazer o mal para ele. Não, gente. O que acontece é que a gente tem um reencontro desses espíritos que vão interagir entre si e muitas vezes ainda existem alguns sentimentos ali no meio, né? Que acabam provocando essa situação do mal acontecer. Então a gente precisa lembrar que sim, nós somos responsáveis por tudo que acontece na nossa vida. Né? A gente tem a mania de atribuir culpa, tudo é culpa dos outros, né? Parece que nós somos todos anjinhos e bonzinhos e que nunca fizemos nada de errado. Ah, meu Deus, por que comigo? Não, é comigo sim, porque eu tenho que aprender. Ainda que não seja um resgate reencarnatório, é uma prova para que eu aprenda, para que eu passe por aquilo. Quando a gente passa por uma situação complexa, difícil, a gente precisa entender que dali tem uma lição a ser aprendida. Ou seja, do desapego da matéria, ou seja, pelo perdão à pessoa que nos fez mal, ou qualquer outra. Sempre que a gente pensar no para quê, e a gente precisa, então, parar com essa coisa de autopiedade, de achar que a gente é bonzinho, que a gente é perfeito. Nós somos espíritos que tivemos milhares de outras encarnações e carregamos várias cargas energéticas conosco pelo nosso próprio histórico. Nós não somos bonzinhos, nós ficamos com essa coisa de por que aconteceu comigo? Primeiro que a expressão do que por que comigo é uma das coisas mais egoístas que pode haver, né? Quer dizer, por que comigo? Poderia ser com o outro, né? Com o outro tudo bem, o outro se dá mal, tudo bem, mas comigo não. Comigo isso não pode acontecer. Por quê? Porque eu sou orgulhoso. Porque eu tenho essa empáfia, esse hábito horrível de botar a culpa sempre em outra pessoa. Quando a gente começar a pensar no para que isso aconteceu comigo? Qual a lição eu posso tirar disso? Como eu posso ser melhor? O que eu posso usar neste evento para ser melhor e melhorar as pessoas que estão ao meu redor?
como eu posso auxiliar essa pessoa que me fez mal? Como eu posso? É por meio da oração? É por meio de algum outro tipo de auxílio? Ainda tem gente que tem aquele pensamento tacanho de que, sei lá, bandido ruim é bandido morto, né? Isso é uma coisa horrível, uma coisa completamente anticristã, principalmente para nós espíritas, né? Nós que acreditamos na sequência das vidas, né? Do encarne, desencarne, reencarne. Se a gente a gente não pode esquecer que o espírito que desencarnou, né, ele vai continuar suas atividades do outro lado. Se ele, por algum motivo, te perseguir aqui, ele vai continuar sendo seu inimigo e vai continuar te perseguindo do outro lado. Então não é com a vingança que a gente vai conseguir se livrar de um problema, e sim com a conscientização das partes. E quando a gente trabalha a nossa conscientização e por meio de oração busca auxílio àquele que nos fez mal, a gente está sim expressando o nosso amor ao nosso inimigo. Porque o processo da vingança, ele é uma grande bola de neve. Tem um personagem na mitologia grega que se chama Sísifo. Não sei se conhecem. O Sísifo, ele foi o fundador de Éfira, que depois se tornou Corinto, né? Todo mundo já deve ter ouvido falar sobre as epístolas de Paulo aos Coríntios, né? Então, Éfira, que acabou se tornando Corinto depois, e quem fundou essa cidade foi rei lá por muito tempo, foi o Sísifo. O Sísifo era um cara muito esperto, ele dava nó em pingo d'água, né? Então ele enganou a morte, ele sempre deu um jeitinho de se dar bem até despertar a ira de Zeus. E aí Zeus, quando ele está no mundo das trevas, né? Zeus dá um castigo para ele, que ele fica eternamente levando uma bola de mármore ao topo de uma colina. Então ele passa o dia inteiro empurrando aquela bola pesadíssima até chegar no topo da colina. Quando chega no topo da colina, a bola rola para o pé e ele volta e leva essa bola de novo. E leva de novo, ela volta de novo, ele vai de novo, ela volta de novo. E ele fica assim a eternidade dele, né, como o castigo dos Zeus. E essa roda do ódio, da vingança, ela é exatamente igual. Aí você vai fazer o quê? Você vai e se vinga da pessoa, né? Aí a pessoa vai ficar brava com você e de alguma forma vai fazer o mal para você. Aí você fica bravo com ela e faz mal para ela. Então vocês vão ficar fazendo esse indo e volta, esse indo e volta, esse indo e volta toda a eternidade. Enquanto alguém não quebrar esse ciclo de discórdia, de briga, de revolta, de sentimentos ruins, enquanto não quebrar, uma pessoa não quebrar esse ciclo, ele vai ser eterno. Vai ficar igual o Sísifo, ele vai ficar levando e descendo, aquela bola pesada. Porque o sentimento ruim é um sentimento pesado, um sentimento que faz mal. Né? Mal pra gente primeiro, e aí depois a gente acaba fazendo mal para os outros. Então nós que somos cristãos, nós que somos espíritas, nós temos que ter essa consciência de partir da gente, a ruptura com esse ciclo ruim, a ruptura com esses sentimentos que vão deixando essa bola de rancor, de tristeza, de sentimentos ruins cada vez maior. Então parte de nós, primeiro tentar o afastamento, depois o esquecimento, o perdão, e aí buscar orar por aquelas pessoas que por algum motivo nos fizeram mal. A gente precisa começar a pensar de uma forma muito mais ampla, a gente precisa começar a ter a consciência verdadeira que nós somos espíritos imortais e eternos. E que nós vamos ter toda a oportunidade do mundo para sermos melhores e melhorar o nosso entorno. A gente precisa começar a trabalhar isso já. Nós estamos vivendo um momento tão conturbado, um momento de polarização de ideias, onde as pessoas não se suportam mais, onde as pessoas não têm a menor flexibilidade, onde as pessoas não ouvem, né?
As pessoas não estão, as pessoas elas não ouvem, elas não escutam para ouvir, elas escutam para responder, né? Ninguém está ali prestando atenção. Bom, eu vou ouvir a opinião daquele fulano, porque ele está falando, defendendo o ponto de vista dele, e quem sabe eu consigo de alguma forma absorver coisas para melhorar o meu ponto de vista. Não, eu ouço já maquinando uma resposta para poder mandar uma direta no meio do peito do cara, né, para responder. Então nós espíritas, isso é uma convocação, meus irmãos, que eu faço para todos vocês. Nós espíritas precisamos romper com esse ciclo, parar de compartilhar nas redes sociais ou nas conversas com familiares, parar de compartilhar sentimentos ruins, a revolta. A gente precisa começar a compartilhar as palavras de esperança, de fé num futuro melhor. A gente precisa começar a compartilhar atitudes que façam um presente melhor. A gente precisa compartilhar o amor, o perdão, a caridade. A gente precisa começar a pensar como um verdadeiro cristão e trazer essa transformação para dentro de nós. Quando a primeira vez que o Cristo aparece em público, que foi nas bodas de Caná, ele chega lá no aniversário, né, na festa, no casamento, chega lá na festa de casamento e transforma a água em vinho. Todo mundo já deve ter ouvido falar desse textinho da Bíblia. E o Cristo ele veio aqui exatamente para isso. A nossa encarnação ela é uma verdadeira festa. Ela as bodas com Deus. Nós estamos nos unindo cada vez mais com Deus. E a chegada do Cristo foi justamente para trazer essa transformação interior em nós. Deixarmos de ser esse líquido insípido, incolor e inodoro, né? Que é a água, para sermos transformados num líquido nobre, que é o vinho, né? E Jesus trouxe essa transformação para a gente, mas a gente precisa aceitar e praticar, acima de tudo, as palavras de Jesus, colocando sempre à frente das nossas atitudes o amor ao próximo. O amor ao próximo não é só o próximo, o meu irmão, a minha irmã, a minha esposa, a minha namorada, a minha mãe, não. O próximo são todos aqueles que fazem parte da nossa vida, nos influenciando de forma boa ou ruim. É aqueles que de alguma forma interagiram na nossa vida, nos trazendo algum mal, com certeza eles precisam muito mais do nosso amor e das nossas orações. E eles são verdadeiras ferramentas de crescimento, porque é muito fácil você ter fé e ter amor quando nada de ruim te acontece. Agora você vai provar se você é um verdadeiro cristão quando você conseguir perdoar aquele que te fez mal. Quando você conseguir transformar os seus sentimentos ruins em oração, em vibração de amor, para que aquele irmão tenha também a oportunidade de em algum momento encontrar Jesus na sua vida e de colocar à sua frente as palavras do Cristo para que ele não incorra novamente no erro de fazer mal a alguém. Tá bom? Então, para encerrar, eu queria falar aqui mais um trechinho, né? No finalzinho do capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Já no item 8, ele encerra o texto com a seguinte frase, que é a frase que eu escolhi para fechar o nosso bate-papo, que é o seguinte: lançai para diante o olhar, quanto mais vos elevardes pelo pensamento acima da vida material, tanto menos vos magoarão as coisas da terra. Então vamos elevar os nossos pensamentos, os nossos espíritos, que com certeza nós não vamos mais nos sentir agredidos pelas coisas que acontecem no nosso planeta. Muito obrigado por mais essa oportunidade. Que Deus nos abençoe, que Jesus Cristo, com as suas palavras e seus ensinamentos, iluminem o nosso caminho. Graças a Deus. Agora vamos fazer a nossa oração final. Que Jesus abençoe a nossa casa, o nosso país. Quem puder pegar um copo de água, que nesse momento nossos amigos espirituais estão juntos da gente, eles podem nos ajudar e a água será fluidificada, suas moléculas serão transformadas. Quem precisar de um remédio X, terá o remédio X, se Deus permitir. Quem
precisar de um remédio Y, Deus permitirá e os espíritos conseguirão fazer com que essa água transforme em remédio. Que Jesus abençoe toda a nossa vida, que Jesus continue colocando em nossos caminhos todos os obstáculos que precisamos para evoluir. Se o obstáculo for doloroso, vamos ter paciência e vamos ter que vencer esse obstáculo por nossas próprias forças. Se o obstáculo for simples, vamos agradecer e, com um sorriso no rosto, passar esses obstáculos adiante e que nossas vidas sejam carregadas de luz, de paz e de harmonia. Graças a Deus.